E aí, Mônica? Olá, Sardenberg, boa tarde aos ouvintes. Mônica, você escreveu um artigo dizendo que o Trump vai levar os Estados Unidos a uma potência emergente. No caso, é rebaixar a potência emergente, né? Bom, é rebaixamento de uma potência desenvolvida para uma potência emergente, sim. E como é que isso vai acontecer, Mônica? Bom, eu já venho dizendo aí há algum tempo, né, Sardenberg, acompanhando aqui de perto as discussões sobre o que vai vir aí de plano econômico do Trump e tal, e já tenho há algum tempo falado sobre algumas semelhanças assim com o que a gente fez recentemente no Brasil, né, principalmente sobre o governo Dilma. E tem duas, eu acho, coisas principais, quer dizer, dois pilares principais e que ficaram ainda mais claros semana passada, quando ele assinou mais um decreto, né? Ele está aí num frenesi de assinar decretos um atrás do outro. O primeiro é que já havia um anúncio, uma perspectiva, os mercados já estavam até refletindo isso, de que viria uma expansão fiscal bastante forte. No programa dele de governo tem lá uma redução bastante expressiva dos impostos, sobretudo impostos corporativos, que é uma bandeira republicana tradicional, então isso daí certamente deve passar no Congresso. E de outro lado, um plano aí bastante agressivo de gastos na área de infraestrutura. Essa parte ainda é um pouco duvidosa se passa de fato no Congresso ou não, mas o plano em si é um plano bastante expansionista do ponto de vista fiscal. E de outro lado, quer dizer, na semana passada o que aconteceu foi que o Trump assinou mais um desses decretos e o que ele assinou em particular prevê, como ele já vinha dizendo durante toda a campanha, uma redução considerável das restrições sob a lei de Dodd-Frank. A lei de Dodd-Frank, só para que os ouvintes saibam, foi a lei que introduzida em 2010 pelo governo Obama, que reformulou todo o sistema regulatório aqui nos Estados Unidos. Então, depois da crise de 2008, aquela coisa do excesso do crédito e tal, os bancos que estavam fazendo, os bancos e as instituições financeiras que fizeram aí uma porção de estrepulias, para não dizer coisa pior, a lei de Dodd-Frank veio exatamente para conter esse tipo de excesso. E uma das bandeiras de campanha do Trump era justamente a redução dessas restrições introduzidas nessa lei, ou seja, uma desregulamentação do sistema financeiro. Ora, a gente sabe que desregulamentação do sistema financeiro significa mais crédito, né? De novo, um novo ciclo possível aí de crédito abundante. Então, olhando dessa maneira, a gente tem aí pelo menos duas pernas da nova matriz econômica no Brasil. De um lado, a expansão fiscal, de outro, a expansão do crédito. É bem parecido com o que aconteceu por aí, pelas nossas bandas, né, sabe? É a nova matriz, a nossa nova matriz aqui, que é velha, né? Que é velha. Que é velha, que não funciona, né? E que no contexto americano, quer dizer, é claro que essas comparações, elas têm um limite, né? Porque é claro que Estados Unidos não é Brasil em uma porção de sentidos, mas pelo menos quando a gente olha do ponto de vista econômico, a situação hoje aqui é uma situação em que a economia está com a taxa de desemprego baixa, há sinais de que a inflação está começando a subir um pouco, o Fed, o Banco Central Americano, por essa razão, já vinha aí subindo as taxas de juros, pouquinho, né? As taxas de juros aqui ainda estão muito baixas, mas assim, todos os indícios são de que se você fizer políticas muito agressivas de estímulo, então tanto pelo lado do crédito quanto pelo lado fiscal, a tendência é que tenhamos aqui nos Estados Unidos uma taxa de inflação mais alta e certamente impulsionada aí por esses estímulos. Então,
não é exatamente o momento para você fazer políticas assim de muito estímulo. No entanto, a retórica toda do Trump é essa de temos que criar empregos, América primeiro, temos que fazer tudo para criar os empregos aqui e trazer os empregos de volta e tal. Então, quer dizer, nesse contexto de nova matriz, a outra perna que eu não mencionei, que é a perna do protecionismo, né, que o Brasil fez descaradamente durante os anos Dilma, ela está bastante presente, né? Haja vista aí toda a retórica em relação à China, em relação ao México, em relação ao comércio de um modo geral. Quer dizer, você junta todas essas peças, essas políticas, elas são insustentáveis em qualquer circunstância. Elas são mais insustentáveis quando você já está numa situação em que a economia, não que ela esteja sobreaquecida, porque esse não é o caso aqui nos Estados Unidos, mas ela está bem, ela não precisa de estímulo adicional e certamente não precisa de políticas que vão levar, com certeza, a um aumento da inflação. Né? Agora, Bônica, você fala, os Estados Unidos estão com emprego, estão perto do emprego, como é que fala? Do pleno emprego. Do pleno emprego, né? E o Trump está falando que quer trazer os empregos de volta para os Estados Unidos, que a globalização acabou com os empregos nos Estados Unidos. Como é que explica isso? E ele fala cola, né? Tanto que ele ganhou a eleição. Cola porque você tem redutos aqui nos Estados Unidos onde os empregos de fato desapareceram. Por exemplo, na indústria tradicional. A indústria tradicional aqui nos Estados Unidos, a indústria pesada, né? Ali o cinturão de ferro, os estados que compõem o chamado cinturão de ferro, outras partes da indústria tradicional. O que aconteceu nos últimos anos é que esses empregos foram sumindo. A produção industrial em si, ela está bem. Quando você olha os dados de produção industrial aqui nos Estados Unidos, os dados até estão vindo bem melhores há alguns meses. Quer dizer, a produção industrial está em alta. Só que os empregos desapareceram. Como é que você dá conta disso? Basicamente, a história que está por trás desse desaparecimento de empregos não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com o comércio. Tem mais a ver com tecnologia, com automação, automação da produção. É muito mais essa a história, quer dizer, uma mudança realmente na forma como se produz coisas do que especificamente com comércio. Não é essa a razão. Porém, fica muito mais fácil você, principalmente se existe por trás uma questão, uma forte visão ideológica, que é o caso aqui, tá? Os principais assessores do Trump, ainda que o Trump não seja particularmente uma pessoa, um ideólogo, mas há pessoas no entorno dele que são. Se você tem uma ideologia muito forte de que o comércio é ruim e você quer usar o comércio como bode expiatório para explicar para essas pessoas que perderam empregos na indústria tradicional que o comércio é o culpado, e aí você aponta o dedo para o México, aponta o dedo para a China e fala assim, olha só, os Estados Unidos têm déficit com esses países, déficit é ruim. Essa retórica cola. Ainda que ela seja completamente equivocada, porque ter déficit não é sinal de ser bom ou ser ruim. Ter déficit simplesmente significa que você tem uma relação comercial intensa com o país, ponto. Entendeu? Certamente esse é o caso do México, ainda mais levando em conta que o México, os Estados Unidos e o Canadá fazem parte do acordo NAFTA firmado em 94. Seria de se esperar que o comércio entre esses países tivesse aumentado, né? Exatamente. Bom, Mônica, e aí a coisa vai andando, né? Quer dizer, o outro ponto que você havia comentado é que muita gente acreditava que o Trump não ia fazer o que ele falava, mas ele está pelo menos tentando fazer o que ele falava, né? Aqui, eu acho que essa percepção de que o Trump não ia fazer o que ele falava e que pegou muito até no Brasil, as pessoas ficavam repetindo isso demais no Brasil. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender no Brasil a respeito dos Estados Unidos. No Brasil é possível você ter estelionato eleitoral, como a gente teve em 2014, né?
com a presidente Dilma dizendo que ia fazer a coisa de uma determinada forma, dizendo uma porção de inverdades, né, coisas que se mostraram absolutamente equivocadas depois. E ainda assim, a pessoa consegue ser reeleita e consegue ter uma certa sustentação até a hora que não tem mais, né? Que foi quando o Brasil mergulhou na recessão que tinha sido plantada lá atrás, em 2011, como eu analiso no meu livro da Borboleta Azul. Aqui nos Estados Unidos, essa história de estelionato eleitoral, não é assim que esse país aqui funciona. Não tem estelionato eleitoral aqui. Então, essa ideia de que, não, ele está dizendo tudo isso, mas ele não vai fazer, sempre achei essa ideia absolutamente ingênua, porque é óbvio que ele ia fazer o que ele estava dizendo que ele ia fazer. Afinal de contas, ele estava fazendo a campanha nisso. Nesse aspecto, assim, a malemolência cívica que existe por parte do eleitor brasileiro não existe aqui nos Estados Unidos. Não tem essa coisa de estelionato eleitoral. Então, não me surpreende nem um pouco que ele esteja fazendo realmente o que ele disse que ele ia fazer, principalmente na área econômica. Aonde eu acho que a coisa está um pouco mais excessiva até, ou talvez tão excessiva quanto o que ele disse em campanha, onde a retórica ficou muito inflamada, é aí nessas áreas mais complicadas de imigração e tal. Estamos aí com essa confusão dessa proibição de entrada de pessoas de países muçulmanos, né? E agora essa proibição foi suspendida, está sendo julgada pela corte, está uma confusão danada aqui. Mas assim, essas promessas aí que ele fez em campanha, que foram as promessas mais inflamadas, mais incendiárias e tal, essas aí até eu entendo que algumas pessoas, inclusive aqui, tenham achado que, não, ele vai fazer, mas não exatamente dessa forma. E a gente está vendo que até nisso ele está fazendo exatamente da forma como ele disse que ia fazer. Então, eu acho que hoje é aquilo que eu falei para você semana passada, Sardenberg. Hoje a gente tem que olhar para o Trump e tem que tratar tudo que ele faz e diz seriamente e literalmente. Mônica De Bolle. Obrigado, Mônica. Até semana. Obrigada, Sardenberg. Até a semana. Boa tarde aos ouvintes aí.